Quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Clássico da música sertaneja. Nossa, mas é difícil cantar isso, ainda mais eu que tenho uma voz tão assim, né? Eu quero ver essa voz aí, né? Eu tô rouco. Vou beber minha santa cerveja. Nossa santa aula, que ela vai curar a minha voz. Vamos lá. Vai curar. Mas aí fica aquela pergunta seguinte, essa música telefone mudo aí, esse bate-papo todo do WhatsApp, a gente tem várias discussões. Comunicações. Mas antes de a gente falar de comunicações, aí, professor Wilson, se você for pegar aqui, quando seus amores não lhe satisfaz, o que aconteceu aqui? Pois é, eu acho que aqui... Não na literalidade, não no sentido da letra. Aí a gente vai voltar de novo àquela historinha lá, né, a liberdade poética, né, aquela a possibilidade, mas isso aí pra mim tá mais uma aberração, né? Com certeza, porque houve um erro de concordância verbal aqui, parece de desconhecimento de quem estava fazendo isso aqui, porque quando ele fala seus amores não quando seus amores não lhe satisfazem. Isso. Porque os amores não satisfazem alguém. Então há aí um erro no pronome também, não deveria ser o lhe, porque isso é objeto direto, satisfazer alguém. Mas até aí tudo bem. Quando seus amores lhe é legal. É porque não ia rimar, né? Exatamente. Quando seus amores não lhe satisfazem. Satisfaz. Licença poética. Licença Se você quisesse manter o satisfaz, tinha como? Cara, quando o seu amor não, mas aí não é essa não era a ideia. Não, são seus amores. Seus amores, porque já era a repetição, acontecia com frequência, né? E como eu falei, o lhe ali tudo bem, não é o pronome, mas dentro do contexto vai, fica mais sonoro realmente, né? Mas o satisfaz ali, a concordância ficou fuderosa, né? O telefone dele ficou mudo. O telefone dele ficou mudo. Cara, eu quase fiquei mudo aqui também na hora de cantar. Eu acho que eu vou me omitir nessa concordância aqui. Mas feita essa correção da língua portuguesa necessária, né, com todo respeito à licença poética, né, dos autores da música. Mas, Marco, olha só, toda essa questão, essa discussão aí do WhatsApp, né, o Poder Judiciário, o juiz determinando o bloqueio do WhatsApp, prejudicando 100 milhões de usuários no Brasil inteiro, né? Do ponto de vista da administração, o que você tem para falar para a gente aí? O que a gente percebe hoje nas organizações, para qualquer pessoa que trabalha já vê que o WhatsApp não é mais uma ferramenta de lazer. Bem isso aí. Já ultrapassou há muito tempo as ferramentas de lazer. Já passou a ser uma ferramenta de trabalho. Então, aqui a gente chama de 2 tipos de comunicação dentro de uma organização. A formal, que são das relações de trabalho, e a informal. Antes fosse o WhatsApp ter atrapalhado somente a comunicação informal, que seria dizer, seu bate-papo com seus amigos. Você tem outros meios para conversar com seus amigos. Agora, atrapalhar com a sua comunicação formal, ou seja, com as suas relações de trabalho, aí eu pego essa pergunta e devolvo. Como é que fica a situação jurídica de tudo isso? Primeira coisa, né? Eu tenho que lembrar que o WhatsApp hoje é um meio de comunicação essencial. Então é isso que você estava falando. Não é simplesmente um grupo de garotos que fica usando o WhatsApp para ficar trocando determinadas fotos. O que era de início, né? Mas não necessariamente. Até às vezes no início você já tinha algumas organizações, empresas, pessoas que dependiam do WhatsApp para se comunicar. Aqui, muito mais do que a questão econômica de se está sendo utilizado para o trabalho ou se está sendo utilizado para o lazer ou para você se comunicar com os seus parentes, com as pessoas que você gosta, tá? É uma questão do direito à comunicação, né? E quando eu falo de uma ferramenta que é utilizada largamente por toda a população brasileira, eu jamais posso ter uma decisão judicial que
que venha prejudicar a totalidade dos usuários, né? Qual que é a alegação? Eu tinha lá uma conversa de uma organização criminosa que, assim como todas as outras organizações, usam o WhatsApp para se comunicar, né? E aí foi feito um pedido para que se tivesse acesso ao conteúdo da comunicação. Aí até o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, né? Por ordem judicial, eu posso ter acesso ao conteúdo de uma conversa telefônica, de um e-mail, de uma comunicação telegráfica, apesar de ninguém usar mais comunicação telegráfica, de uma correspondência, em último caso, quando não existir outra maneira de se provar a prática delituosa, né? Que não seja a interceptação do conteúdo da comunicação, o juiz, o Poder Judiciário, pode sim determinar, né, dar uma ordem judicial para que se faça a interceptação desse conteúdo. Isso para fins de investigação processual penal, ou para fins de instrução, melhor dizendo, processual penal ou investigação criminal. E foi o caso, a Polícia Federal pediu. A Polícia Federal quer ter acesso a uma comunicação travada por organizações criminosas através do WhatsApp. Só que na hora, né, que foi dada a ordem judicial e na hora que o WhatsApp teria que cumprir essa medida judicial, qual foi a alegação do WhatsApp? Ele não tem essa informação. Ele não tem como entregar essa. Nos dizeres do WhatsApp, o conteúdo, a conversa, ela não fica armazenada em um servidor do WhatsApp. A conversa sai do seu telefone, passa pelo servidor do WhatsApp e vai para o telefone destinatário, mas ela não fica armazenada. Aí não somos aqui, não temos ainda a presença de um professor de informática, né? Mas a alegação do WhatsApp é justamente essa, que ele não tem a informação. Então, diante dessa questão, eu tenho uma ordem judicial que determina o acesso ao conteúdo da comunicação de dados travada, né, entre duas organizações criminosas. Aí vem uma empresa e fala assim, eu não consigo cumprir a ordem judicial. Certo. Isso dá o direito de um determinado juiz ou qualquer órgão do Poder Judiciário de prejudicar 100 milhões de brasileiros que têm o WhatsApp como uma forma essencial de comunicação? Na minha opinião, claro que não. Tá? Fazendo um paralelo, imagina, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos supor que a gente está lá na década de 70, onde não tinha internet, não tinha nada, né? E você tinha ali simplesmente a companhia telefônica e a Polícia Federal precisasse de ter acesso ao conteúdo de uma conversa telefônica. Tá? E a companhia telefônica se negasse, né, a prestar essa informação. Ou que dissesse que não havia o registro, que não havia o registro, que não havia como. Imagine que eu tenho uma negativa da empresa, né, a essa determinação judicial. Ora, o Poder Judiciário iria suspender as linhas de telefone de todos os brasileiros na década de 70? Não iria. Então, na minha opinião, faltou o bom senso e uma atualização, vamos dizer assim, né, para o Poder Judiciário, de perceber que a medida foi totalmente desproporcional. Faltou razoabilidade. Acabou lesando muito mais do que... Exatamente. E sem contar que os criminosos estão usando, né, se não tiver o WhatsApp, vai utilizar outro serviço, Messenger, assim como as organizações formais. Isso não pode se reverter contra eles agora? Contra o magistrado? Exatamente. Pode ter uma representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça, a corregedoria do TJ de Sergipe, porque no caso foi uma decisão de um juiz, né, de uma comarca de Sergipe. Pode ser que exista alguma consequência disciplinar para o magistrado, mas até isso é complicado, porque ele decidiu, né, no âmbito de um processo judicial, né, ou seja, ele estava ali investido do seu poder jurisdicional no âmbito da primeira instância, tomando uma decisão judicial. Se a decisão judicial dele é a mais correta ou não, para isso que existe segunda instância. Entendi. Para isso que existe a possibilidade de você interpor um recurso, e os desembargadores do Tribunal de Justiça, no caso, analisarem aquele recurso e darem provimento ao recurso ou não. Isso aí, dentro da teoria da administração, a gente chama a teoria dos sistemas, do sistema aberto. São interrelacionados, né? O processo que ele estava ali naquele momento talvez fizesse todo sentido o WhatsApp ser bloqueado.
Vamos supor que vivêssemos só eles três. Sim. Né? Os dois bandidos e o magistrado. Sim. Faria todo E a sentido. Polícia Federal. Talvez a Polícia Federal, E aí faria todo sentido, mas eles não conseguiram perceber o ambiente externo, as consequências. Caso, a jurisdição, a desproporcionalidade da medida, né? As consequências. Eu, com todo respeito ao magistrado, se eu estivesse no lugar do magistrado decidindo essa questão, eu jamais determinaria a suspensão do WhatsApp, porque eu jamais posso usar o meu poder, ou aquele poder que me foi concedido e investido também para prejudicar 100 milhões de brasileiros. Toda a população. É uma questão de proporcionalidade. Né? Mas enfim, né? Vamos voltar para a nossa música aqui, nosso telefone mudo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aquele tom novamente. Eu sei que eu estou desafinando muito, mas os nossos alunos nos perdoam. Né? Vamos lá. Exatamente. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Nada como uma santa aula com a nossa santa cerveja, né? Cerveja. Aí. Tá, mas onde é que fala de telefone aqui? Não tem como falar de zap direto aí? O meu telefone. Desafinado, cara. Só quero que risque o meu nome da sua agenda. Essa, meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Meu Deus, seus amores não lhe satisfaz! Cansei de ser o seu palhaço. Puta que pariu! Cara, isso tinha que ser proibido, cara. Pelo amor de Deus. Cansei de curar sua fossa quando você não se sente. Tá, mas como é que é o refrão? Caraca, eu nem vou cantar agora dentro dos seus amores não lhe satisfaz. Por isso é que decidi. Isso é por isso. Por isso é que decidi. Que é isso aí? O meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Tu tinha que ter visto ele sentando na rede. Vini, tu tinha que ter visto ele sentando na rede, que ele não conseguia sentar na rede. Aí quando sentou, vai assim, vai ser um velho, tu quebra. Não tô mais barulho. O bom tá pegando tudo, tá ligado? Tá gravando? Tá faltando mais ritmo. Vamos lá. Você tá gravando tudo isso aí já? Essa porcaria toda? Agora que o povo não vai esquecer da parte não. Eu não toca nada. Cansei de ser.